As 100 maiores descobertas da história. Ciências da Terra. Com tanta tecnologia à disposição, a previsão do tempo deveria ser uma ciência mais exata. Mas os padrões atmosféricos globais são tão complexos, tão voláteis, que é impossível fazer uma previsão precisa de mais de 2 semanas. O tempo possui tantas variáveis que pode mudar rapidamente, atacando com uma fúria inesperada. A energia de uma grande tempestade pode ser tão grande quanto o poder destrutivo de uma bomba atômica. Com energia suficiente para abastecer uma grande cidade durante meses. Um relâmpago pode ter a potência de 100 milhões de volts, aquecendo o ar ao seu redor a quase 30 mil graus, 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Mas no fim dos anos de 1890, pouco se sabia sobre o céu, muito menos sobre a previsão do tempo, até a nossa próxima grande descoberta. Troposfera e estratosfera. Um meteorologista francês chamado Léon Tisserand-Debordt conduziu centenas de voos de balões não tripulados. Debordt equipou cada balão com uma variedade de instrumentos científicos que registravam continuamente as condições em altitudes elevadas. Havia termômetros, barômetros e um higrômetro para medir a umidade. Pelas informações captadas por estes instrumentos, Debordt foi o primeiro a descobrir que a atmosfera se dividia em camadas, cada uma caracterizada por condições meteorológicas distintas. A primeira camada que ele descobriu se erguia da superfície da Terra até uma altitude de cerca de 16 quilômetros. Ele deu a essa camada o nome de troposfera, que significa esfera de mudança. É onde as nuvens se formam e o nosso tempo acontece. E grande parte dele acontece graças a correntes de jato que sopram a 320 km por hora. Acima dela, Debordt descobriu uma segunda camada que chamou de estratosfera, que significa esfera de camadas. Ela se estende por 48 km acima da superfície da Terra. A descoberta de Debordt revolucionou nossa compreensão da atmosfera e abriu caminho para a moderna ciência de estudos do tempo e do clima. Agora mesmo existem 17 satélites internacionais orbitando ao redor da Terra, rastreando o tempo. Mais de 1000 balões meteorológicos são observados todos os dias e mais de 10 mil estações de observação monitoram as condições climáticas em cada continente. Por que tanta atenção com o tempo? É evidente que um alerta de tempestade pode ajudar a salvar vidas. Mas é também uma questão econômica. Só nos Estados Unidos, 1/3 da economia, cerca de 3,7 trilhões de dólares, depende da análise do que ocorre com o tempo. E os balões de ar quente de Debordt abriram caminho, assim como nossa próxima grande descoberta. Radiação cósmica. No início do século XX, os cientistas descobriram que uma forma misteriosa de radiação estava estragando seus experimentos. Eles não sabiam de onde essa radiação vinha, até que um físico chamado Victor Hess fez uma descoberta importante. Acreditando que a radiação talvez viesse do céu, Hess realizou uma série de voos em um balão de ar quente, coletando dados com uma variedade de instrumentos, incluindo um eletroscópio que media a carga radioativa. Durante um dos voos do balão, houve um eclipse total do Sol. Como o nível de radiação não se alterou, Hess soube que ela não poderia estar vindo do Sol. Ela deveria vir do cosmos. Com este insight, Victor Hess descobriu a radiação cósmica. Partículas atômicas eletricamente carregadas, prótons em sua maioria. Uma radiação vinda do espaço, forte o bastante para penetrar a atmosfera da Terra. E potencialmente perigosa também, pois era capaz de causar mutações genéticas ou câncer. Calcula-se que a cada ano, mais de 100 mil pessoas morram de câncer causado pela pequena dose de radiação vinda do espaço. Pela descoberta da radiação cósmica, o austríaco Hess ganhou o Prêmio Nobel de 1936. Mas o prêmio não o protegeu dos nazistas. A esposa de Hess era judia e eles foram convocados para um campo de concentração. Felizmente, um oficial da Gestapo os avisou e eles fugiram para a Áustria antes de serem presos.
Em 1946, eles se tornaram cidadãos americanos e Hess trocou os voos de balão por uma série de testes científicos no topo do edifício Empire State. Em vez de testar os raios cósmicos, Hess, agora professor da Universidade Ford, subiu ao edifício Empire State para medir outro tipo de radiação. Trabalhando bem acima da linha do horizonte de Nova York, Hess analisou os níveis de radiação em amostras de chuva que ele coletava no topo do edifício. A razão foi a bomba de Hiroshima, que havia atingido o Japão menos de um ano antes. Victor Hess foi o primeiro cientista a testar a chuva radioativa daquela explosão nos Estados Unidos. A origem dos raios cósmicos ainda não é clara. Provavelmente eles vêm das supernovas, estrelas em explosão no espaço sideral. Elas podem ser resquícios do Big Bang, quando a massa das estrelas do universo explodiu de uma só vez. Seja qual for sua origem, temos sorte, já que o campo magnético que cerca nosso planeta nos protege da maior parte dos efeitos nocivos da radiação cósmica. Mas como nossa próxima descoberta revela, é um campo magnético que está sempre mudando. Inversão do campo magnético. Como já vimos, o campo magnético da Terra funciona como um escudo que protege nosso planeta de grande parte das radiações perigosas do Sol. Mas em 1906, um geólogo francês chamado Bernard Bruns fez uma descoberta impressionante sobre o campo. Bruns estava examinando rochas vulcânicas recém-formadas perto de uma corrente de lava próxima do centro da França. A lava de um vulcão contém minerais das profundezas da Terra. Dentro da lava derretida, partículas de ferro se movem livremente. Mas quando a corrente começa a se resfriar e se transforma em rochas, as partículas de ferro se alinham segundo o campo magnético da Terra, como uma bússola. Eles se tornaram uma imagem fossilizada do campo magnético da Terra em ação. Mas durante sua pesquisa, Bruns descobriu que algumas rochas continham partículas de ferro que se magnetizaram na direção oposta. A agulha de sua bússola girou, apontando o sul em vez do norte. Foi o momento da descoberta. Bruns percebeu que em algum momento do passado, o campo magnético da Terra havia mudado de direção e se invertido. Foi uma descoberta importante. Significava que a Terra era um planeta mais dinâmico do que muitos imaginavam, mudando constantemente. Podemos ver que o campo magnético da Terra se inverteu cerca de 60 vezes nos últimos 20 milhões de anos. Isso equivale a uma vez a cada 200 mil anos. E podemos estar passando por uma inversão agora mesmo, porque a força do campo magnético da Terra diminuiu cerca de 10% somente nos últimos 150 anos. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas a descoberta de Bruns levantou uma questão perturbadora. O que acontecerá quando o campo magnético da Terra chegar a zero? A resposta talvez esteja em Marte. Cientistas detectaram que o planeta vermelho já teve um campo magnético movido por um núcleo escaldante, como o da Terra. Mas em algum momento, a fonte quente do núcleo de Marte se extinguiu. Sem sua fornalha interna, o planeta morreu. Seu campo magnético desapareceu e raios cósmicos e solares nocivos bombardearam o planeta, eliminando qualquer forma de vida como a conhecemos. Isso poderia acontecer aqui? Bom, pela composição e o tamanho do núcleo da Terra, o interior do planeta provavelmente permanecerá quente por bilhões de anos. Mas o que acontecerá quando o campo magnético da Terra se inverter e chegar a zero? Bom, se isso acontecer nos próximos 1000 anos, talvez ainda haja seres humanos cientistas que poderão medir os raios cósmicos e estudar seus efeitos sobre os seres vivos.